A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui nas dependências da Assembleia de Deus, convidando a todos para participar dessa live. Hoje temos um professor que já seria da aula normal, o professor Josué. Vamos começar na hora. Vá convidando seus amigos para participar, para fazer perguntas ou para conversar online conosco, porque o tema é bem envolvente. O novo homem é em Jesus Cristo. É a lição 13 da nossa revista, a última lição do trimestre. Estamos chegando ao fim desse trimestre. E hoje vai ser não diferente dos outros dias, vai ser bênção, com bastante textos bíblicos, com bastante explicações aí. Então, o texto áureo nos diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe já estaremos fazendo aqui, e a seguir passaremos para o professor. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, nesse momento, nós já estamos aí com algumas participações e já passaremos aí para o professor. Sem delongas, já passamos para o professor Josué para dar início aí à escola dominical. Nessa oportunidade, primeiramente, agradecido a Deus por concedê-la, eu quero cumprimentar a todos na bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já anunciado pelo presbítero Marcos, nós estamos hoje encerrando o primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, no ano de 2020, quando estudamos a revista com o tema central: a raça humana, origem, queda e redenção. Estudamos a respeito da criação do homem, da mulher, a natureza do ser humano, os seus atributos e também a unidade da raça humana, ou seja,
o ser humano ele tem uma raça única, de modo que as diferenças são étnicas e não racistas. Também, como Deus criou o homem para ser bênção e ser abençoado, estudamos a respeito da sexualidade humana. Um tema que hoje, nos tempos pós-modernos, tem sido deturpado, visto que as pessoas têm se afastado do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Também nós falamos a respeito da queda do ser humano, o início da civilização, o primeiro projeto de globalismo, que tem tudo a ver com nossos dias, né? Visto que a semelhança da Torre de Babel, que visava a união dos povos, hoje através do processo de globalização da mesma forma, embora haja pequena diferença entre um e outro. E também falamos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que só Ele tem poder para mudar a cultura humana, que tem uma conexão muito grande com a lição de hoje, né? A lição número 10, com a lição que vamos estudar hoje. Falamos a respeito do homem do pecado, que é o anticristo, que cremos que em breve há de surgir sobre a terra, logo após o arrebatamento da igreja, visto os sinais que nós estamos vendo acontecer no mundo. E falamos a respeito de Jesus, o homem perfeito, e nessa lição vamos estudar que o homem perfeito pode transformar o homem imperfeito em um novo homem, visto que o título da nossa lição é o novo homem em Jesus Cristo. A nossa introdução, ou melhor, antes de prosseguir, né, no comentário, eu quero mandar um abraço aos meus familiares, né, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, cunhados e sobrinhos que certamente estão assistindo a essa aula lá em Maringá. Deus os abençoe. E também o meu abraço a todos os irmãos que estão nos assistindo e que assistem não somente a Escola Dominical hoje, mas todos os cultos, né, que são transmitidos. Parabenizando aqui a toda a equipe de produção, né, o evangelista Pedro, o Alexandre, o Ismael, tá? Grevilha também está ao vivo. A igreja do Jardim Grevilhas, que está ao vivo. Hoje, né, o presbítero Marcos, nosso superintendente da escola dominical, e aqueles irmãos que nos cultos regulares da igreja, visto que não pode estarmos aqui presenciais, estão aqui cooperando e transmitindo os cultos, a palavra de Deus, porque a igreja ela não para, ela segue sempre caminhando, né? A nossa introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida por todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossa força, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal de Deus é estabelecer para o primeiro Adão, o ideal de Deus, que Deus estabelecera para o primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então, o que nós vemos, irmãos, é que Deus criou o homem perfeito. Criou o homem para a sua glória e para o seu louvor. Porém, um dia o homem ele resolveu abandonar a palavra de Deus, ou a orientação que Deus tinha dado a ele, e optou por seguir a voz do inimigo, que através de uma serpente induziu o primeiro casal a pecar, e esses acabaram caindo na tentação, e separados de Deus, trouxe para toda a humanidade a herança maldita do pecado. De forma que lá a Bíblia em aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salmista diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. O salmista Davi, lá no Salmo 51, diz assim: em pecado, eis que em pecado eu fui gerado,
e em pecado concebeu-me a minha mãe. Ou seja, a natureza pecaminosa abrangeu todos os homens. Mas para o problema do pecado, que causa a separação do homem de Deus, temos uma solução. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem para, na semelhança de homem, ele resgatar a humanidade para Deus. Logo, aqui nessa introdução podemos dizer o seguinte: o homem, na sua natureza ou por si próprio, ele não pode de maneira nenhuma alcançar a perfeição espiritual. E podemos dizer também que também moral. Agora, quando este homem, ele olha para a palavra de Deus e atenta para o chamado de Jesus Cristo, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, vemos que aí a porta para se alcançar essa perfeição, ela está aberta, porque a perfeição, a transformação, a regeneração, a justificação e a santificação, ela vem através de Jesus Cristo, o verdadeiro homem, ou o perfeito homem. O primeiro tópico da nossa lição diz o nascimento do novo homem. Nós vemos que a respeito do novo nascimento, Jesus, ele próprio ensinou. No início do seu ministério, talvez Nicodemos, que era um dos membros do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal de Justiça israelita na época, e também ele era mestre em Israel, ele era doutor da lei, ele era responsável por ensinar o povo. E agora Nicodemos, não sabemos por qual razão, se por conveniência, por medo, ele foi ter um encontro com Jesus, mas foi à noite. Ele queria falar com Jesus, mas provavelmente por conta da posição dele, ele procurou à noite de forma discreta, porque para os mestres da lei, as autoridades judaicas daquele tempo, Jesus Cristo era um fora da lei, porque Jesus, ele escolheu para os seus discípulos, os seus auxiliares direto, homens simples, homens que não eram muito gabaritados nas letras, e alguns deles até de uma reputação não muito aceitável pelos judeus, a exemplo de Mateus, que ele era cobrador de impostos, e ele, por ter contato com os romanos, o israelita tinha-se uma aversão por ele. Mas foi esse pessoal que Jesus chamou para fazer a obra dele, para ser os seus auxiliares. E a Bíblia diz, né, que Deus, ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E agora Nicodemos, certamente por essas razões, interessado por Jesus, vai ter com ele à noite. E ali ele chega e fala: Senhor, sabemos que o Senhor é mestre. Ele reconheceu a Jesus Cristo como sendo alguém vindo de Deus. E agora Jesus passa a dizer para Nicodemos, talvez Jesus dissesse assim, a Bíblia não diz, eu que suponho: Nicodemos, o que você pensa a respeito de mim, o que você fala a respeito de mim, nesse momento é menos interessante. O importante é você nascer de novo. Nicodemos, ele teve um nó na cabeça, mas vem cá, eu, barbado já, velho, cabeça branca, porque a pessoa, para ser membro do Sinédrio, ele tinha lá uma idade mínima, 30 ou 35 anos. Ele não entendia as coisas espirituais, assim como até hoje o homem natural, o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais, as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são reveladas pelo Espírito de Deus. E aí Jesus passa a explicar para Nicodemos o processo do novo nascimento. Nicodemos estava pensando ou considerando as coisas na dimensão física, biológica, carnal, humana. Jesus estava falando das coisas espirituais que são mais elevadas, que vêm de cima, que provém de Deus. E o homem espiritual, melhor, o novo homem, ele não nasce da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Porque se depender da vontade do homem, ele vai permanecer no pecado para sempre, até morrer e ir para a condenação eterna irremediavelmente. Mas ele nasce pela vontade de Deus. E na passagem que já foi lida aqui, Jesus mesmo disse, Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, um amor tão grande que nem o próprio Filho de Deus, ele teve palavras para explicar e nós entendemos. Então ele definiu de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a
A salvação do homem é uma provisão de Deus para este homem. Então, como eu disse, o novo nascimento, ele é proveniente de Deus, nascido não da carne e nem do sangue. Todos nós, seres humanos, para estarmos aqui, passamos pelo nascimento, um processo natural. Agora, quando se fala no nascimento do novo homem, de uma nova criatura, aí já não é mais a vontade do homem que prevalece, mas sim a vontade de Deus. Não é mais o homem que age para fazer dele ou de quem quer que seja uma nova criatura, mas sim o próprio Deus que age. No próprio Evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado do sangue nem da carne, mas de Deus. Aqui nessa passagem, João, 1 João 12, 13, que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saberem, aos que creem no seu nome. Então, para a pessoa nascer de novo, primeiramente, ele tem que receber a Jesus como Senhor e Salvador e crer no seu nome. Observando aqui que crer no nome de Jesus não é apenas acreditar que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele veio para salvar o mundo dos seus pecados, mas sim recebê-lo como o Senhor da sua vida, aceitá-lo como o Senhor da sua vida e obedecer a sua palavra. E viver conforme a palavra de Deus, ela manda que nós vivamos. Não basta nós admitirmos, Deus existe, eu creio que Ele existe, eu sei que Ele existe, mas não fazer a vontade dEle. Então, quando fala em crer, é viver como diz a palavra de Deus. Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, o dizer da Escritura é, receba Ele como Senhor, aceite Ele como Senhor e viva para Ele, com Ele e como Ele quer. Ele diz assim, quem quiser seguir quem quiser vir após mim, veja bem, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, Jesus ele convida as pessoas para segui-lo, ele não obriga. Mas uma vez que a pessoa quer segui-lo, aí tem que ser do jeito dele. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo de Deus, que Deus pode operar na nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, ou seja, uma nova criação, a comunhão plena com o Pai Celeste. Então nós vemos aqui, nascer não do sangue e nem da carne, mas do Espírito. Então quer dizer, é o Espírito Santo o agente de Deus para operar no coração do homem essa salvação, como veremos um pouco mais à frente. Nascido de Deus. Como eu já disse, a pessoa ele não nasce por vontade. No novo nascimento, a pessoa ele não nasce por vontade própria, ele não se regenera por vontade própria, ele não se justifica por vontade própria, mas sim por um ato soberano da vontade do amor de Deus, que abre essa porta para que o homem venha a ser uma nova criatura em Jesus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato do nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que o homem ia pecar e previamente preparou um meio para que esse homem fosse restaurado à comunhão com ele. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, lá na fundação do mundo, quando Deus preparou para criar o homem, Ele já proveu Jesus como sendo aquele que um dia viria, se tornaria semelhante aos homens, ou seja, um homem semelhante aos homens, experimentando essa carne,
para que através da sua carne ele pudesse agora pagar o preço pela redenção da humanidade. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa que ele está em Cristo, tudo que ele fazia de errado, de pecaminoso, de abominável contra Deus, fica para trás. Ele não olha mais para o passado dele, até porque o próprio Deus não olha para esse passado, mas ele olha para o futuro, para a nova vida que ele tem em Cristo Jesus. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Versículo 12 do capítulo 1 de João. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder, ou o privilégio, ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Nascido da água. O batismo nas águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como o Senhor, Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavagem, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem. O que é ser nascido da água? E qual é o papel, ou qual a importância ou a relevância do batismo em águas para o novo nascido? O nascido espiritual ou o nascido para Deus. Nascer da água é nascer da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder purificador, ela tem o poder santificador. Jesus Cristo, quando ele lá no capítulo 15 ou 16 do Evangelho de João, não me lembro agora qual dos dois, ele disse isso: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando falamos que a pessoa é nascida da água, a água aqui é um símbolo da palavra de Deus, que ela tem um poder de purificar a pessoa que vive em delitos e pecados e conduzi-los ao caminho de Deus. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós vemos aqui, a pessoa quando nasce da água é o nascimento da palavra de Deus, que é a água da vida. Mas e o batismo? O batismo é o testemunho público de que a pessoa que nasceu de novo está dando ao mundo desse novo nascimento. O batismo, ele simboliza que o novo nascido, o novo nascido, ou seja, o recém-nascido para Deus, ele morreu para o mundo e agora ele ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, assim como Cristo, ele morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, aquele que é nascido de Deus, no processo do batismo, ele está mostrando para o mundo que ele é morto para o mundo, morto para o pecado, quando ele é submergido nas águas, e quando ele é emergido das águas batismais, ele está testemunhando ao mundo que ele ressuscitou para uma nova vida em Cristo, para fazer parte da membresia do corpo de Cristo, da igreja local, e participar das atividades da igreja local. Alguém pode perguntar: Josué, mas lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus Cristo diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então quer dizer que a pessoa, para ser salva, ele tem que crer e ser batizado? Não necessariamente, porque nós vemos no versículo seguinte que Jesus diz assim: quem não crer já está condenado. Ou seja, a ênfase aqui de Jesus é o crer.
E citamos o exemplo do ladrão lá na cruz. Ele estava pregado, ia morrer, como de fato morreu, e ele pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu, mas não teve tempo de ser batizado. Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso não quer dizer que o batismo não seja importante ou que devemos negligenciar. Sim, uma vez crido em Jesus, aceitado a Ele como Senhor e Salvador, estar praticando a palavra de Deus, cumprir essa ordenança de Jesus, que é o batismo em águas, para estar habilitado para depois também participar da outra ordenança, que é a celebração da ceia do Senhor. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Jesus disse: nascido da água e do Espírito. Quando Jesus ele ministrava as suas últimas palavras aos seus discípulos, ele disse assim, a respeito do envio do Espírito Santo, o outro Consolador, ele disse assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o pecador que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador é o Espírito Santo. É Ele que aplica a palavra de Deus ao coração do pecador que anseia por ter um encontro com Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele disse assim: ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então vemos aqui o papel, o ministério do Espírito Santo na obra redentora. Ele levando as pessoas a se encontrarem com Jesus. Ele testificando ao coração, à mente do pecador impenitente que Jesus Cristo é o Salvador e que a pessoa tem que aceitar a Jesus, para aceitar e receber a Jesus, para ser uma nova criatura em Deus. E o escritor aos Hebreus, ele fez uma advertência, dizendo assim, portanto, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, que fala em vossos corações, não endureçai os vossos corações como no dia da provocação, quando o Espírito Santo falava ao povo de Israel lá na jornada deles do Egito para as terras de Canaã, e eles foram endurecidos e sofreram duros castigos. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva o homem a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, a receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E é o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo fala, é um perigo resistir à sua voz, porque o homem ele pode perder a oportunidade de ser uma nova criatura em Jesus Cristo, por tapar os ouvidos à voz daquele que foi enviado por Deus para reconciliar o mundo, ou seja, levar o mundo à reconciliação, conduzindo-o a aceitar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Terminamos aqui o nosso primeiro tópico, e assim como nas aulas presenciais, a escola dominical ela continua sendo dinâmica, interativa e participativa, e o evangelista Pedro, o presbítero Marcos, também o Alexandre, o Ismael, o presbítero evangelista Ismael, podem fazer as suas perguntas, as suas observações, sem... Tá tranquilo. Tá? Então nós vamos agora para o segundo tópico, a justificação. O homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então nós vemos que o homem natural, ele é separado de Deus, falamos isso no começo. Ele vive num contexto de pecado. Ele, veja bem, que a situação de separação do homem de Deus foi assim de uma forma tão drástica e tão grave, que Paulo aos Romanos ele diz que
até a natureza geme, esperando pelo dia da redenção. Então veja bem, que o pecado ele trouxe algo tão terrível que não só os efeitos do pecado, não só para o homem, mas também para toda a criação. Todas as, vamos por assim, as desordens no mundo natural que acontecem, terremotos, furacões, vendavais, frio demais num lugar, calor demais no outro, secas, chuvas, isso aí é consequência do pecado. E o homem ele está inserido neste contexto. E o homem, ele é um pecador, não porque peca, mas ele peca porque é um pecador. Ele rompeu a comunhão com Deus e agora ele não faz aquilo, naturalmente ele não faz aquilo que é a vontade de Deus, faz aquilo que é da vontade do príncipe das trevas. Mas nem tudo está perdido. Por quê? Há uma possibilidade de um novo nascimento para este homem. Há a possibilidade da regeneração, ou seja, da justificação, que já foi provida por Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele lá no Calvário, a última palavra que Jesus disse lá na cruz, das 7 foi: está consumado. Quer dizer, a obra da redenção estava feita. E ali, Jesus Cristo, quando ele expirou, ele entregou na mão do Pai o Espírito dele, a Bíblia diz que o véu da separação, o véu era uma cortina que existia no templo lá em Israel, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para ministrar na presença de Deus. Aquele véu, ele representava a separação do homem de Deus. Nem todos tinham acesso livre a Deus. Agora, quando Jesus disse está consumado e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, veja bem que ele rasgou-se de alto a baixo. Mas o que quer dizer isso, Josué? É que toda provisão, todo meio para o homem chegar-se a Deus procede do alto, procede de cima, procede de Deus. E a Bíblia diz que com o rasgar do véu abriu-se um novo e vivo caminho para Deus. Ou seja, ali estava aberto a porta da justificação, da regeneração e da glorificação, como veremos agora nesse próximo tópico. A inutilidade da justiça do homem. O homem, ele por si só, ele pode ser bom. Muitas das vezes a gente fala para as pessoas aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago, devo, não fumo, não bebo, não jogo, não mato, não faço mal a ninguém. Mas para ser salvo, essas virtudes que são boas, e elas não são suficientes, que devem ser praticadas por todos nós, elas não é suficiente. Porque a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, que as nossas justiças elas não são nada para Deus, e que elas são como trapos de imundícia. Então o homem, para ser justificado perante Deus, ele precisa que a justiça de Cristo opere nele. Os nossos méritos, eles, para alcançarmos a salvação, eles não têm valor nenhum. Lá na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a salvação do homem, a justificação do homem, não é produto da sua justiça própria, mas sim um ato da soberana vontade de Deus, que por sua graça nos concede esse benefício. E graça aqui tem o sentido de favor imerecido,
homem nenhum, mulher nenhum, criatura nenhuma sobre a face da terra tem o mérito de ser salvo. A graça é que nos concede isso, o favor imerecido de Deus. Ou seja, o homem por si só era condenado à perdição. Mas Deus, no seu amor, proveu-nos Jesus Cristo, o Senhor, para ser o meio pelo qual nós possamos voltar a Ele. E lá na epístola de Paulo a Tito, ele no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então vejamos aqui, Paulo novamente ensinando que o que dá salvação ao homem é a graça de Deus nosso Senhor, o nosso Pai, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, para obtermos, se existe um meio para obtermos ou alcançarmos a salvação e nos justificarmos perante o justo juiz, é a fé, ou a crença, ou a aceitação nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Depois, Josué, Sim. Depois da justificação, para o homem cabe o quê? Vou deixar você falar. Né? Cabe Sim. o quê? Depois da justificação, que quem faz essa etapa da salvação é Deus. Deus justifica o homem. Né? Mas e depois? O que cabe ao homem nesse processo? Porque Deus deu o raciocínio, né? O único ser que pensa, que se desenvolve, que pode escolher. Né? Então qual que é o papel do homem? Porque às vezes a gente vê pessoas com dificuldade na igreja, né? Porque o Senhor não tirou isso do meu coração, o Senhor não... Que tem uma porção aí que é a parte do homem, não é? Uma porção que o homem tem que fazer. Não é? Então vamos deixar o professor comentar sobre isso aí para a gente poder... Então nós vemos aqui o processo da justificação. Primeiro, eu quero pontuar que há necessidade da aceitação. Por exemplo, Deus ele proveu o meio para o homem ser justificado, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então, agora a Bíblia diz assim, porque a graça se manifestou trazendo salvação. Ou seja, esse trazer aqui não quer dizer que todo homem vai ser salvo indistintamente. Mas sim, ele disponibilizou. Ele disponibilizou por sua graça a salvação a todos os homens. Ou seja, agora então o homem para ser justificado e para ser salvo, ele tem que aceitar. É uma condição, né? Por quê? O próprio Jesus diz assim, quem crer e for batizado. Jesus disse também, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando falamos aqui crer, aceitar, é o homem deixar que o Espírito Santo fale no seu coração, haja no seu coração e ele responda positivamente a esse favor divino. Agora, uma vez que ele aceitou pela fé a justificação e foi justo, aí tem um processo que é chamado santificação. Aí eu gostaria de pedir permissão para você de a gente falar mais enfaticamente no terceiro tópico. Tá ótimo. Tá? Então, agora prosseguindo, a maravilhosa doutrina da justificação. A pessoa, supomos, aqui vamos exemplificar, a pessoa, ele comete um delito. Ele é fichado, ele é um réu, que ele pode ser condenado por aquele crime que ele praticou, por aquele delito. No direito brasileiro, nós temos a figura do perdão judicial e da anistia. O que acontece quando a pessoa ela é perdoada judicialmente ou quando ele é anistiado daquele delito que ele praticou? Ele não vai cumprir a pena por aquele pecado, por aquele crime, vamos dizer assim, por aquele delito. Mas ele continua sendo um criminoso. O perdão judicial não vai afastar dele aquela condição, ainda que ele não vá responder perante a justiça, ou pagar-se perante a justiça com uma pena determinada por aquilo que ele fez. Agora, quando se fala do homem em Cristo, o novo homem em Cristo, o que acontece? A pessoa, além de ele ter o perdão do pecado,
ele ser livre de pagar aquela pena, ele é justo ou justificado, ele é transformado em um justo. Ou seja, Deus, ele trata aquela pessoa como se ele nunca tivesse pecado. Diferente da justiça do homem. Não, tudo bem, ele vai ser perdoado, ele vai ser anistiado, mas não vai ser tratado como se nunca tivesse praticado um determinado delito. Então, Deus, ele trata o homem agora como, né, nessa relação jurídica, vamos dizer assim, do pecador para com Deus, Deus, ele põe o homem numa situação jurídica de como ele se nunca tivesse pecado. O profeta Ezequiel, ele diz assim, que Deus, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e não se lembra mais dele. O escritor aos Hebreus também fala, né, que dos pecados Deus nunca mais se lembrará, ou seja, nunca mais vai levá-los em consideração, não vai ficar lançando em rosto do pecador impenitente, ó, o pecador agora penitente, né? Ó, você fez isso, fez aquilo, nem vai fazer mais cobrança daquilo. Ou seja, Deus não vai considerar mais aquilo que o homem fez nos tempos passados. A Bíblia diz lá, salvo engano, na epístola aos Romanos, que Deus, ele não tendo em conta os tempos da ignorância. Ou seja, o que foi passado para Deus é passado. Ele não se lembra mais. Isso é a maravilhosa doutrina da justificação. É a pessoa, ele a partir de um encontro com Deus, ele ser tratado por Deus como se nunca tivesse pecado. Aí alguém fala assim, mas tem pessoas que fazem tantas misérias, tantas coisas erradas, prejudica o próximo, muitas das vezes tira até a vida do seu semelhante e depois diz que agora é um salvo, que é um crente, que é uma nova vida. Esse é o que Deus faz. É a maravilha da doutrina da justificação. Tem um hino antigo, né? Ele foi gravado lá há mais de 50, quase 60 anos pelo Aparecido de Souza, né? Ele diz assim, os companheiros que eu tinha zombavam, diziam, ele não fica lá. Outros diziam, coitado, já depois de velho quer regenerar. Então vejamos que para o homem natural, a regeneração, a justificação é algo impossível e até ilógico. Para muitos, não, a pessoa que fez tantas e tantas maldades, tantas e tantas perversões, dizer que é um novo homem, isso é um negócio descabido. Mas a Bíblia fala que aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor, ele tem os seus pecados perdoados, um novo nome escrito na vida. E isso aí é a justificação, é tornar-se juiz, tornar-se justo perante Deus. O novo homem, a partir de sua conversão, o pecado passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido o pecador, melhor dizendo, tivesse cometido alguma injustiça, o que eu falei já no tópico anterior. De agora em diante, ele é um justo aos olhos de Deus, haja vista que o que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus. Aquele homem que estava ali na cruz, Jesus podia dizer, rapaz, olha para o teu passado. Então diz, vamos usar um termo que a gente usa muito no meio jurídico, né? Quando se fala em puxar a ficha criminal da pessoa, fala assim, puxar a capivara dele. Olha para a tua capivara, que de repente não era uma ficha criminal, era um livro, né? Mas Jesus, ele não olhou para isso. Porque quando aquele homem, ele repreendeu o seu comparsa, que zombava e escarnecia de Jesus, disse, rapaz, nós estamos aqui porque merecemos. Agora esse justo nada fez para estar aqui. Aí naquele momento, aquele homem reconheceu que no último fio da sua existência, existia ali uma esperança. Ora, eu estou aqui condenado, vou morrer, vou para o inferno. Mas esse homem aí pode me livrar dessa situação. Ele não fez uma oração longa, ele não fez uma longa confissão de pecados, porque ele certamente sabia que Jesus, sendo Deus,
conhecia a história dele, mas assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ou seja, Senhor, perdoa de tudo que eu fiz, me salva, me justifica. Jesus respondeu para ele assim de uma forma direta e objetiva: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, você está perdoado, você está justificado, você está regenerado. E de tudo que você fez, não vou lembrar nada, não vou lembrar mais. Quer dizer, a nossa relação agora é daqui para frente. Isso é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem, quando ele é nascido no pecado, o homem, quando ele se desviou da vida, da comunhão com Deus, o que aconteceu? Ele tornou-se morto em delitos e pecado. Quando a pessoa, ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele morre para o pecado. Aí nós vemos agora, usando mais uma vez um termo jurídico, a lei não tem mais poder sobre ele. Por exemplo, o Código Penal brasileiro estabelece lá as causas que, como diz assim, que extinguem a punibilidade. E uma delas é a morte. Por exemplo, se nós estamos lá no âmbito da Polícia Civil, um inquérito policial que investiga uma determinada pessoa por um determinado crime, e sabe-se que ele morreu, qual a primeira providência? É juntar ali a certidão de óbito dele e encaminhar para o Ministério Público que, à vista daquela certidão de óbito, ele vai pedir ao juiz o arquivamento daquele inquérito policial, porque não faz jus mais investigar quem já morreu, que não vai ser condenado. A lei já não alcança mais ele. No plano espiritual, da mesma forma, quando o pecador impenitente, que está morto em delitos e pecados, pela fé, ele aceita Jesus que morreu pelos pecadores, ele morre para o pecado. A lei já não tem mais força sobre ele. Por isso que a Bíblia diz em aos Romanos capítulo 1, versículo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o homem morreu para o pecado, nasceu para Cristo, então agora não existe condenação para ele. Tá? Então, essa é a maravilhosa doutrina da justificação. Agora, o terceiro tópico, a santificação do homem. Alguma pergunta, Marcos, Pedro? Tá. Então vamos agora para o terceiro tópico, né? E nele aí vamos inserir a resposta, né, do presbítero Marcos à pergunta que ele fez há pouco. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeitos. Então, quando o homem ele aceita Jesus, arrependido dos seus pecados e pela fé, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ele recebe o perdão de Deus, a justificação e agora a regeneração. O que é a regeneração? É um novo nascimento, é ele tornar-se uma nova pessoa, é ele tornar-se uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, as coisas velhas que ele praticava, ele agora não vai praticar mais. Vamos citar um exemplo. O sujeito que era um briguento, encrenqueiro, arrumador de confusão, que não respeitava nada e ninguém, tratava as pessoas, a família principalmente, no bico do sapatão. Ele, a partir do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrependido sinceramente, ele é justificado. E nesse processo de justificação, ele é um regenerado. Ou seja, todas essas coisas que eu citei que ele fazia, ele não vai passar a fazer mais. Ele não vai fazer mais. Ele vai ter um comportamento oposto àquele que ele tinha antes. Se ele não respeitava ninguém, ele vai tornar-se uma pessoa respeitadora.
Se ele era um encrenqueiro, causador, procurador de confusão, ele vai ser um pacificador, porque ele foi regenerado. Então agora ele vai praticar as coisas que são de cima, que vem de cima, que vem de Deus. Porque ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova vida. Agora vejamos que nesse processo, a regeneração, ele é um ato instantâneo. Junto com a justificação, a regeneração, ela é um ato instantâneo. Agora vejamos a santificação. A santificação nós vemos ela primeiramente como uma situação posicional ou como um posicionamento. Primeiro, o homem, quando ele aceita a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem os seus pecados perdoados, ele torna-se um santo. Qual que é o sentido de santo aqui? De separado. Não é mais aquela pessoa que fazia tudo contrário à vontade de Deus, mas sim agora aquele que faz tudo que diz respeito à vontade de Deus. Então, posicionalmente, ele é um santo. Porque o que a Bíblia diz a respeito da condição do homem sem Deus? Filho da ira, filho da desobediência, filho do diabo. E quando ele passa a servir a Deus, ele não é mais filho desse, ele não tem mais esses pais, não. Ele torna-se um filho de Deus, filho da salvação, filho da justiça. Então, quer dizer, posicionalmente ele é santo, ele foi tirado de um lugar de perdição, de perversão, de pecaminosidade e foi posto agora num lugar de santificação, de justiça, de retidão. Tá? Essa santificação posicional é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem tira o homem de lá do mundo de pecado e coloca aqui no seu caminho. Tá? Agora vejamos a santificação como um processo. Agora entra a participação do homem, né? Por quê? Posicionalmente, fomos tirados do mundo de pecado e postos na presença de Deus. Somos separados, somos consagrados para servir a Deus. Somos santificados para Deus. Agora, nós ainda estamos no corpo do pecado. A velha natureza adâmica, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ela não morre, ela continua dentro de nós. E ela todo dia está ali batalhando para tentar fazer nós voltarmos ao mundo. Aí vem a participação do homem nesse processo de santificação, que ela é constante, deve ser constante e progressiva. Hoje, mais santo que ontem, amanhã, mais santo que hoje, e assim sucessivamente, como diz o textuário, né? Até alcançarmos, né, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então é uma caminhada, é uma jornada, é uma luta. E a Bíblia, ela, por diversas vezes, ela determina que devemos ser santos. Pedro, ele diz assim, ó, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então, ser santo, ou procurar-se, separar-se do mundo, é algo que nós temos que fazer. Não só quando estamos na igreja ou no templo, junto com os irmãos, junto com a família, mas sim em todo lugar, no trabalho, nos negócios, na escola, como os comentaristas, né, que fazem as pré-aulas no YouTube, né, pastor Aguinaldo Betti, Elcio Rodrigues e tantos outros, o próprio pastor Claudio de Andrade, ele diz assim, ser santo na madrugada na frente do computador, do celular. Quer dizer, não fazer aquelas coisas que a palavra de Deus condena e que Deus abomina, mas fugir delas. Mas Josué, e agora? Quais os meios para santificar? Eu citei o Salmo 119 e os versículos 9 a 11. Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, ou melhor, na oração sacerdotal dele, ele disse, ele rogou ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, um dos meios pelo qual nós devemos santificar o próprio Senhor Jesus, que é confiando na graça dele. Nós somos salvos pela graça e permanecemos salvos também pela graça. Quando Paulo ele tinha um espinho na carne, ele rogou insistentemente a Deus, né? Parece que por 3 vezes, não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, nas nossas fraquezas nós temos que fazer o quê? Buscar a graça, ou seja, o poder de Deus para vencermos as nossas fraquezas. Então, como que o homem participa, com a participação do homem no processo da santificação, que é algo subsequente à justificação? Primeiramente, obedecendo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus, andando conforme a palavra de Deus, ela ensina. Outro meio da participação do homem é dando lugar ao Espírito Santo para que opere essa santificação. Lá eu fiz já a citação, né, de que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então veja que o pecador, para se chegar a Cristo, ele depende do Espírito Santo. Agora, uma vez que ele está em Cristo, ele continua dependendo mais ainda do Espírito Santo. O que é que Paulo escreveu numa das suas cartas, se eu não me engano, aos Gálatas? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? É desejo carnal desenfreado. Tá? Lá a citação de aos Romanos capítulo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me do pecado e da morte. Então, quer dizer, o Espírito Santo, ele é o agente de Deus para a salvação e é o agente de Deus para a santificação dos salvos. Jesus diz assim, quando ele disse assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava falando do Espírito Santo que ele haveria de enviar aos seus discípulos. Logo após a sua ressurreição, Jesus Cristo, ele chegou aonde os seus discípulos estavam reunidos e ele assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, quer dizer, a partir daquele momento, o Espírito Santo ele passou a habitar no coração dos discípulos, daqueles que estavam ali. Assim como ocorre no ato da conversão. A pessoa se converteu a Cristo, o Espírito Santo vem a habitar nele. E temos uma bênção maior, né? Que no dia de Pentecostes, quando eles estavam todos reunidos lá no cenáculo, no 10º dia, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, na sua plenitude, e revestiu os crentes de poder para testemunhar. E ele continua conosco até hoje. Agora, o que devemos fazer? É dar lugar ao Espírito Santo, não entristecer ao Espírito Santo, não resistir ao Espírito Santo e não fazer agravo ao Espírito Santo. Josué, o que é fazer agravo ao Espírito Santo? É quando o Espírito Santo mostra para nós o caminho que temos que seguir dentro da palavra de Deus e nós não damos ouvido à voz dele. Resistimos, não fazemos caso. Aí o que acontece? Estamos fechando uma das portas ou relegando um dos meios para que Deus disponibilizou para nós alcançarmos a santificação. Agora, além da ação do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, temos também a oração. A oração é falarmos com Deus. A oração, quando nós oramos, nós estamos mostrando para Deus que nós somos plenamente dependentes dele. É estarmos em comunhão com ele, é estarmos perto dele, queremos estarmos juntinho dele, porque estando juntinho de Deus, ou melhor, quanto mais próximos de Deus nós ficamos, mais longe do pecado estaremos. E
o jejum, né? Quando nós estamos jejuando, nós estamos renunciando à nossa carne e também à vigilância. Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, irmãos, ela é a tendência natural que o homem tem dentro de si para fazer as coisas erradas, as coisas contra Deus. Agora, quando nós vigiamos, o que acontece? Nós estamos atentos, alertas. Opa, ali é um caminho que eu não posso passar, porque se eu passar eu vou me dar mal. Opa, essa atitude aqui eu não vou fazer, porque essa aqui é contrária à palavra de Deus. Ah, o mal está vindo ali. Eu vou escapar dele, como disse Salomão, né? O prudente vê o mal e afasta-se, né? Mas o tolo, ele não faz isso e cai no laço. Faz muito tempo, isso foi em 1982, primeira confraternização de jovens que tivemos ali no campo de Piabiru. O pastor João Alves Faria contou a seguinte experiência, que um moço, um crente, fiel a Deus, ele, muito dinâmico na obra de Deus, um dia ele passou na porta de um estabelecimento comercial, ou num banco, e escutou um psiu. Ele olhou para trás, que era a moça mais bonita que estava ali. Jesus, me cobre com seu sangue. Passou a segunda vez, de novo. Na terceira vez ele passou e olhou para trás, ela chamou ele. Ele foi lá e conversou com ela e tudo mais, e ali iniciaram o namoro, noivaram e casaram-se. Só que o padrão financeiro daquele rapaz era muito inferior ao daquela moça. E uma vez casados, quer dizer, um negócio legal, casaram numa boa, mas havia um abismo, socialmente falando, entre um e outro. E aquele rapaz casou-se e com pouco tempo ele não aguentou bancar, né, o luxo, o padrão de vida daquela mulher, que diante da situação, ela foi embora, abandonou ele e foi embora com outro homem. Ele, desesperado do que acontecera com ele, comprou uma arma e foi naquele mesmo lugar aonde ele ouviu o primeiro psiu e deu um tiro na cabeça. Agora vejamos bem, que quando ele ouviu o primeiro psiu, ele percebeu que era algo que não era para ele. Mas ele continuou passando no caminho. Se ele tivesse mudado o itinerário dele, se ele tivesse mudado o caminho dele, o que acontece? Ele poderia ter evitado aquela tragédia. Mas por que você está citando isso, Josué? É a vigilância, é quando nós vemos o mal e não atentamos para ele e continuamos praticando. Ou nos expondo a ele. Aí Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, vejamos, a oração, a vigilância, a leitura da palavra de Deus, o jejum e o Espírito Santo, os agentes, os meios que Deus deu para nós participarmos ou cooperarmos com Ele nesse processo de santificação. A participação nossa, né? a ação nossa nesse processo de santificação. Não podemos dizer, não, Deus fez, está tudo feito. Não demanda de nós. A salvação é pela graça. Agora, depois nós temos que cumprir os requisitos da palavra de Deus. Fala alguma coisa? Pedro? Então, agora para o último tópico. Subtópico, melhor dizendo, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quer dizer, a santificação é um ato contínuo e essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. A pessoa, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe aí um ditado que a gente usa muito, né? Tem gente que diz assim, que, vinde como estáis e permaneça como veio. Não, não é bem assim não. A pessoa, para vir a Deus, ele tem que vir como está. Ele não vai tentar se reformar primeiro, para depois vir para Jesus. Não, ele tem que vir para Jesus
E Jesus vai transformar ele, vai justificar, vai regenerá-lo. Agora, depois que veio para Jesus, ele não pode querer ficar da forma que ele era lá fora. Não, de maneira nenhuma. Ele tem que agora submeter-se ao processo da santificação, que é renunciar o pecado. Outros dizem assim, Deus só quer o coração. Não, não. A Bíblia fala que todo o vosso espírito, ou seja, lá de dentro, do mais profundo do ser humano, alma e corpo, sejam preparados e estejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, não, Deus só quer o coração, Ele só quer as nossas intenções. Não, não basta eu ter intenção, tá? Não basta eu ter intenção e não ter a prática. Porque a santificação, ela é, primeiramente, objetiva. Ela é operada pelo Espírito Santo no coração do homem. E depois, ela é subjetiva e também prática. É aquilo que eu deixo o Espírito Santo fazer na minha vida, no meu coração, e que eu faço, e que eu demonstro às pessoas que estão à minha volta. Vamos recorrer ao Antigo Testamento. O profeta Eliseu, ele passava todos os dias na frente da casa de uma família. Ou quase todos os dias, né? E um dia, a dona da casa, que a Bíblia só chama ela de Sunamita, por causa da origem da cidade dela, chamou o marido e falou assim, eu vejo que este homem que passa aqui em frente à nossa casa é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cômodo para ele aqui no nosso quintal. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, para que quando ele passar para aqui, ele se recolha e ali descanse. Ali nós damos também alimentação para ele, um lugar para ele se repousar. Agora, Eliseu, ele não saía gritando, eu sou crente, eu sou profeta, eu sou... Não, não. Era o porte, a conduta, a maneira dele viver e dele agir foi que chamou a atenção daquela mulher e também do esposo dela. Tá? E a presença de Deus na nossa vida é que faz a diferença em nós, de forma que as pessoas vejam que nós somos crentes, que somos salvos, que somos novas criaturas em Cristo Jesus. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida, a santificação, até porque ela é condição essencial e elementar para vermos a Deus. A Bíblia fala que quando Cristo se manifestar, nós seremos levados aos céus e veremos assim como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Agora, para que isso aconteça, temos que nos santificar. É a participação do ser humano no processo da salvação, ou seja, fazendo a sua parte em não viver mais para o pecado, mas sim resistir o pecado e fazer a vontade de Deus. Hebreus 14, 12, né? Sim, Hebreus 14, 12. Né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E também, a Bíblia fala, né, que não tenha o pecado domínio sobre os vossos corpos mortais. E Paulo, ele ensina aos romanos também, dizendo assim, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De maneira nenhuma. Então não podemos dizer, não, Deus ele é bom, ele perdoa, ele é misericordioso. Não, não, não. Temos que nos santificar, porque por mais que Deus seja bom, uma vez que ele nos trouxe para o seu caminho, ele quer que nós façamos conforme a vontade dele. E nós vemos hoje um mal terrível assolando o mundo, que é a apostasia, que é a deliberada decisão de afastar-se dos caminhos do Senhor, ou seja, renegando essa palavra. E para esse a Bíblia diz que não resta mais sacrifício, mas uma expectação horrível de juízo. Então por isso que nós temos que procurar dia a dia fugir do pecado e as suas consequências malévolas, para que não venhamos incorrer em acostumarmos tanto com o pecado que vamos dar as costas para a Bíblia, para Deus, e aí fecharmos a porta para a salvação. Até porque anteriormente, quando o Senhor falou ali que o ladrão na cruz ele foi justificado, sim, né? A justificação sim, o sacrifício de Cristo, o Senhor Jesus ele perdoa os pecados e salva o homem. Sim.
Mas dentro do processo nem todos serão semelhantes ao que aconteceu com o ladrão. Não, nem todos. Se você aceita Cristo e vai viver agora em Cristo, o justo viverá da fé. Sim. Né? Então, o processo de santificação, ele glorifica a Deus. Uhum. Não é verdade? Ele é justificado, ele passa a ser regenerado, né? E agora a santificação, diante da sua vivência no dia a dia, vai ter uma transformação, vai glorificar a Deus. Sim. Isso também cabe ao homem se separar, renunciar à prática do pecado. Sim. Né? Porque alguns colocam essa doutrina. Não, na última hora eu vou lá, me arrependo e como ladrão vou ser salvo. Mas ninguém sabe. Isso é perigoso. É perigoso, né? É perigoso porque, por exemplo, quantas pessoas que dormem sadias e não acordam, né? Então ninguém pode garantir que teremos uma chance no momento incerto da morte, porque não sabemos quando ela vem. Cada caso é um caso. É um caso, como você bem pontuou. O ladrão da cruz, ele estava ali vendo a morte chegar, né? Então era a chance dele. Já eu não sei se chega em casa como chega, então temos que estar preparado agora, né? Então, irmãos, terminamos aqui essa lição, a conclusão, né? Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Jesus. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com ele. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Então, glória a Deus por essa bênção maravilhosa, né? O Deus que criou o homem perfeito para a sua glória, não desprezou o homem quando esse transgrediu o seu mandamento, mas proveu um meio para que o homem fosse resgatado. Agora que todos os homens aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, recebendo-o em seu coração, para que por ele sejam justificados, regenerados, santificados, para que em breve sejamos também glorificados, que é a promessa que nós citamos aqui de 1 de João 3 e 2. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pode fazer. No próximo trimestre, irmãos, nós estaremos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Serão 13 lições baseadas na epístola de Paulo aos Efésios. Teremos a primeira lição, a carta aos Efésios, saudação e destinatário. A segunda lição, sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E assim, mais 10 lições que são dentro da temática, né, da epístola de Paulo aos Romanos. E terminaremos, né, no último domingo do mês de junho, estudando a lição de número 13, que é a batalha espiritual e as armas do crente. Que Deus abençoe e continue, né, assistindo as nossas lives, né, não na escola dominical, mas também nos cultos, né, terça, quinta, sábado, né, e também hoje à noite, né. A paz do Senhor, nós ficamos felizes com a aula do Josué, aprendi alguns detalhes aqui que eu não havia visto, mas é muito interessante, dessa maneira. A escola dominical funciona dessa maneira, para a gente sempre ficar relembrando da palavra, porque não tem como memorizá-la totalmente, alguns conseguem memorizar muitos versículos, outros conseguem poucos, cada um tem uma mente, de uma forma. O que chama a atenção mais uma vez dentro do que o Josué falou, é que uma parte é feita pelo homem. Então a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, vamos comentar alguma coisa, as pessoas, Deus tirou o povo do Egito, só que as pessoas ainda falavam ali, o povo marchando no deserto, mas as cebolas, lá a gente tinha trabalho, aqui nesse deserto nós vamos...
Então Deus fez a parte de tirar eles do Egito, né? Mas tirar o Egito de dentro deles, aí cabia a eles mesmos. Deus não fez isso, né? Então nós temos que atentar para isso aí, né? Nós temos que arrancar algumas coisas nós mesmos, né? Dos nossos corações. Nós temos que tirar isso aí para que a palavra possa entrar, para que o processo da regeneração, o processo da santificação seja concluído pelo Espírito Santo. Nós temos que dar lugar. Jesus Cristo pregava em parábolas, né? Ele nunca falou explicitamente, né? Mas por que ele pregava em parábolas? Porque para você entender o sentido da palavra, você tem que fazer força, você tem que querer. Então, salvação cabe a nós, né? Uma parte nós temos que fazer força, nós temos que querer, né? O pastor Roque sempre comenta disso aí. Para entrar no barco, nós somos empurrados para o barco da igreja, né? Mas para permanecer no barco, nós temos que fazer força, nós temos que remar. Então, que nós não percamos esse foco, né? Que nós temos que fazer a nossa parte. Não tem como Deus não fará por nós. Fala, não vou lembrar a carta aqui, mas fala para quando o diabo nos afrontar, nós temos que resistir ao diabo. Mas as paixões da juventude fala para nós fugirmos dela, né? Então, são vários versículos, né? Nós chegamos ao fim, não sei se o Pedro quer comentar alguma coisa. Está ótimo. Planação, né? Desde a apresentação do novo homem, novo nascimento, a justificação e a santificação, né? E Josué explanou muito bem. Amém. Foi uma ótima aula. Amém. Então nós devolvemos a palavra para Josué. Quer Sim. falar mais alguma coisa? Eu quero mais uma vez, né, agradecer, né, a Deus primeiramente por essa oportunidade que a gente costuma falar, né, aos irmãos da classe Abraão, ou em algumas salas assim, com um número restrito. E creio que hoje estamos falando a pessoas, né, não somente, né, da nossa igreja aqui, a igreja sede, mas também de todo o campo de Cianorte, outras localidades, pessoas amigas não evangélicas que provavelmente, né, deram o privilégio de nos ver. Que Deus abençoe continuadamente, cada dia mais, a vida de cada um de vocês. Parabenizando, né, mais uma vez o Pedro, que é, vamos dizer assim, o comandante em chefe de toda essa produção aqui, não só da Escola Dominical, mas também de todos os cultos, o Alexandre, o Ismael, que estão aí na produção, o Marcos na Escola Dominical, e os irmãos também que participam, né, aqui, né, das lives, né, e também o nosso pastor Roque, né, que, vamos dizer assim, prudentemente acatou as orientações das nossas autoridades, né, no sentido de temporariamente suspender, né, os cultos, né, porque a Bíblia manda que a gente seja vigilante, que seja prudente, e também a visão de disponibilizar os cultos online, porque a igreja, ela não para e nem pode parar, né? Quer dizer, a palavra de Deus continua sendo pregada, sendo anunciada, e as pessoas sendo edificadas em Cristo Jesus através da atuação da igreja, mesmo que não seja presencial, seja à distância. Meu abraço a todos, meu abraço ao pastor Roque, à irmã Lucinda, e a todos os obreiros, né, do nosso campo, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, a todos vocês, que Deus continue abençoando vocês, assim como toda a nossa membresia, a nossa irmandade. Amém. Então já passamos para o Pedro, para as considerações finais, a bênção apostólica e encerramento desse trabalho. Muito obrigado a todos. Muito bem, você e sua família nesta manhã, a Igreja do Senhor foi bastante edificada por essa aula maravilhosa, encerrando então o primeiro trimestre de 2020. Desde já nós queremos deixar e anunciar para todas as famílias e aqueles que estão conectados na página da Assembleia de Deus, missões que às 19h30, né, você compartilha, tá bom? Entra na nossa live, estaremos aqui com o culto evangelístico, o culto da família, e vamos juntos adorar a Deus. Chame a sua família, fale também para os seus parentes, para os vizinhos, evangelize. Você pode então anunciar que nós temos cultos de louvor, de adoração ao Senhor Jesus, e 19h30 nós estaremos aqui cultuando. Estará conosco nessa noite o cantor Raí e Júnior, ali da Assembleia de Deus, do Jardim das Grevilhas, e também o nosso irmão, isso, do Jardim Viviane, desculpa, né, o Ismael ajudou aqui, né, do Jardim Viviane. O Raí e o Júnior estará louvando ao Senhor, e também ministrando a palavra o presbítero Walter Camilo, nessa noite.
né? Então, Deus abençoe você e sua família. Eu peço para o José fazer mais uma oração e nós vamos despedir com a bênção apostólica. Antes de orar, né, quero mandar um meu abraço também à minha esposa, a Selma, também para os meus filhos, o Eduardo, o Hudson, a minha nora, que estão nos assistindo lá em casa, e também aos meus pais e aos meus irmãos, né, cunhados e sobrinhos, talvez tios e primos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês. E tem a Joel Moséias, falou, aula maravilhosa transmitida pelo meu irmão Josué Rosa. Deus abençoe sua vida, mano. Amém. Deus abençoe vocês aí, Joelma e Oséias, tá? E continue nos assistindo. Tanto hoje, né, que eu estive aqui ministrando, como também nos demais domingos, né, quando estarão os outros irmãos, companheiros nossos aqui ministrando a palavra de Deus. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti agradecidos por esse momento, ó Deus, que estivemos aqui na Tua presença, cultuando a Ti e também falando da Tua palavra. Que esta palavra, ó Deus, ela caia como uma semente em terra boa e que venha continuar a frutificar nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos ouvem. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos capacitar a vivermos sempre vivermos essa nova vida em Cristo Jesus, nos afastando do mal, nos santificando, Deus eterno, buscando sempre estarmos em uma plena comunhão contigo, estarmos mais próximo de Ti, sentindo o calor da Sua gloriosa presença, sentindo a plenitude do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, abençoe cada crente, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo, proteja de todo o mal. Pedimos a Ti, Senhor, também nesses momentos de turbulência, de pandemia, que não só o nosso país, mas todo o mundo está vivendo, que a serenidade, que a confiança em Ti tome conta dos nossos corações e que as nossas autoridades, ó Deus, sejam abençoadas e dirigidas por Ti, para que possam, Senhor, com a sabedoria dada pelo Senhor, conduzir a nossa nação, os nossos destinos, buscando, Senhor, as saídas melhores para a resolução desse problema. Sabemos que tudo isso é cumprimento da Tua palavra e que a vinda de Jesus Cristo se avizinha. E nós confiamos em Ti, ó Deus, para estancar este mal. Abençoe as famílias, Pai, que perderam seus entes queridos afetados por essa doença. Pedimos a bênção do Senhor sobre aqueles que estão em processo de tratamento. Pedimos a Tua bênção, Senhor, aos médicos e enfermeiros, todos os pessoais, profissionais da saúde, Senhor, que estão na linha de frente, Pai, no combate a esse mal. Dê força a Ele, proteja, Senhor, não deixe que eles venham ser contaminados. E também, pessoal da Defesa Civil e Especial, Deus eterno, as forças de segurança, todos aqueles que estão trabalhando, Deus abençoa, proteja, dê graça, em nome de Jesus. Continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo, ao evangelista Pedro, Pai, toda a sua equipe que está trabalhando na produção dessas lives. Deus abençoe e recompensa a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos dizem amém. Amém.